tudo bem? Meu nome é Laura Furquim, eu sou arqueóloga e hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre a história dos pães de índio. Primeiro, para me apresentar, então, eu sou historiadora e arqueóloga de formação e eu estou terminando meu doutorado no Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, em São Paulo, que é de onde eu também sou, né? Minha família é do interior de São Paulo. Eu faço arqueologia, como uma história indígena de longa duração, como uma história de longa duração das populações que habitam um território. E o meu principal objeto de estudo, desde o mestrado até o doutorado, foi tentar entender a história das relações sociais a partir das plantas, né? Estudar a história e a arqueologia dos roçados e das matas e da alimentação como uma janela para conseguir enxergar a história e a cultura das populações que habitam e habitavam a Amazônia, os seus gostos, as suas preferências, as suas receitas, e também para ver o que isso nos diz sobre as mudanças pelas quais essas relações sociais passaram ao longo do tempo, e de que forma elas informam para a gente mudanças que foram feitas nas plantas também, né? Por exemplo, uma das coisas que a gente estuda é como a mandioca se transformou ao longo do tempo, né? Junto com as populações humanas. A gente imagina, a gente tem dados para dizer que as primeiras mandiocas elas não tinham veneno, né? Elas eram mandiocas, mansas, macacheiras. E que as mandiocas bravas elas vieram depois na história social dessas plantas, né? Então a gente tenta entender por que essa seleção existiu, mas também me interesso muito em saber o que que isso tudo informa para gente sobre segurança alimentar, sobre o acesso que as pessoas tinham à alimentação, que tem muito a ver com o acesso que elas têm ao território, e por isso eu busco pesquisar o impacto da colonização, da invasão europeia nesses territórios tradicionais amazônicos, atentando para o impacto na cultura alimentar. Para fazer isso, eu combino uma série de metodologias que estão entre o que a gente vem convencionando chamar de arqueobotânica, ou seja, o estudo arqueológico das plantas, com a análise de vestígios orgânicos, ou seja, análise de restos, orgânicos, biológicos das plantas e da alimentação, né? Depois que as plantas em si já se decompuseram, eu analiso os vestígios microscópicos e biomoleculares dessas plantas, dessas comidas, e que está, por isso, em um campo de pesquisa que a gente vem chamando de arqueologias dos perecíveis. Onde eu faço isso, né? Eu venho trabalhando com essa perspectiva em vários lugares da Amazônia. Eu trabalho principalmente no estado do Acre, com sítios de tipo geoglifo, no estado de Rondônia, no Alto Rio Madeira, com um sítio de terra preta, que a gente chama de sítio teutônio. E eu venho trabalhando também em alguns territórios indígenas, como é o caso do território dos Tenharim, que é um grupo indígena falante de uma língua tupi-kauarriva, que mora ali na região de Humaitá e em parceria com alguns colegas da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI, sobre como aplicar essa perspectiva para a gente conhecer e entender um pouco mais sobre o modo de vida de populações que estão em isolamento, né? Entender um pouco como é a segurança alimentar, do que elas estão se alimentando, se elas estão saudáveis, se elas têm acesso à alimentação, para pensar em políticas de proteção para essas populações. Tá, então entrando na questão dos pães de índio, o que são os pães de índio? Eles são, em síntese, massas vegetais que são feitas de uma série de plantas, de uma ampla diversidade de plantas, e que são processadas e preparadas para o enterramento, como forma de armazenamento desses pães. Então, os pães de índio, eles têm essa especificidade de, além de ser um pão, ele é um pão que é preparado para o enterramento no solo, visando a sua conservação e que depois de décadas ou mesmo séculos pode ser desenterrado e consumido in natura, pode ser consumido. Assim, a gente tem muitos relatos de pessoas que encontram esses pães e que consomem eles fritos ou crus mesmo. Mas eu queria ressaltar aqui o pão como três aspectos principais, né? O pão como objeto, o pão como território e o pão como memória. Bom, primeiro o pão como objeto.
Esse é um pão de índio, um pedaço de um pão de índio que eu estudei durante o meu doutorado, né? Vocês veem que ele tem uma parte mais escura, que é o que a gente chama de casca, e uma parte mais clara, que é a massa do pão. Então, uma das principais questões que a gente tinha era como a gente vai saber desde quando esses pães são produzidos. E com o caminhar da pesquisa, eu vou explicar um pouco melhor depois como a gente faz isso. A gente sabe hoje, então, que os pães são produzidos desde pelo menos o ano 1100 do que a gente chama de nossa era, né? Então, hoje a gente está no ano de 2024. Os pães são produzidos desde pelo menos 2100, ou seja, 400 anos antes do início da colonização europeia na Amazônia. Mas também falar um pouco dos ingredientes, então, desses pães, né, do que eles eram feitos. A gente tem várias receitas, e é importante dizer, então, que o pão ele é uma tecnologia antes de ser uma receita em específico, né? É uma técnica de fabricação de alimento que tem receitas regionais e culturais com diferentes plantas. Então, a gente tem um dos pães que é feito por pimenta e milho, uma combinação de pimenta e milho. A gente tem uma série de pães que é feito com uma combinação de batata doce, com ou mandioca ou cará. A gente tem o uso de uma planta que vem sendo reconhecida como de suma importância para a alimentação pré-colonial, que é a batata mairá, uma batata silvestre que cresce sozinha na mata e que pode chegar a 200 quilos, de peso. E a gente também tem o uso de vários tipos de palmeira, né? A gente não conseguiu identificar uma palmeira específica, mas a gente sabe que tem muitos tipos de palmeira sendo usados para a fabricação desses pães. Como é o preparo deles, né? Eles passam por um processo de fermentação, né? E a gente consegue ver a fermentação nos microvestígios vegetais. A gente também conseguiu entender que essa área da casca, ela é provavelmente formada por um processo de defumação muito, muito longo e baixo, né? De um fogo baixo durante muito tempo. E isso preparava, então, o pão para o enterramento, né? A gente encontra então esses pães enterrados no solo, né? Os pães que a gente teve acesso. E aí o pão como território, né? Que era o segundo aspecto. Onde esses pães são encontrados? A grande maioria dos pães que a gente teve acesso, né? Que são mais de 40 pães. Eles foram encontrados por populações que moram nas comunidades, por pessoas morando nas comunidades e fazendo as suas atividades cotidianas. Então, durante a reforma de uma escola, durante o preparo de uma terra para fazer um roçado, durante a construção de um poço artesiano, muitas vezes as pessoas acabam encontrando esses pães, e doando eles ou para parceiros ou para instituições, ou mesmo ficando com eles em casa, né? Porque reconhecem a importância desses pães. Mas muitas vezes esses pães são encontrados sozinhos, como um achado fortuito, que a gente diz. E outras vezes eles são encontrados dentro de pomares, dentro de matas de palhais, dentro de matas de babaçoais, dentro de castanhais, ou seja, dentro de locais que a gente sabe que são locais importantes para visitação periódica, né, pela questão do acesso aos frutos, às castanhas, e também em varadouros antigos. Então a gente imagina que esses pães eles podem ter sido enterrados também como uma forma de armazenamento de alimento para períodos de deslocamento, né? Então, quando a gente vai fazer um acampamento de pesca, quando a gente vai visitar um parente distante, ou quando a gente vai fazer algum outro tipo de caminhada pelo território. E aí, por último, e já falando um pouco sobre isso, o pão como memória, que era o terceiro aspecto, né? É importante, então, dizer que esses espaços, eles são espaços de memória, que são revisitados e que são utilizados até hoje. E apesar de o pão não ser uma tecnologia difundida e feita hoje em dia, né, a gente não teve notícia, pelo menos durante a pesquisa, de pessoas fazendo pães de índio e enterrando, né, porque pães sim tem muito, mas essa tecnologia de enterramento e armazenagem dos pães a gente não encontrou vestígios, a gente não encontrou narrativas, né, pessoas fazendo isso hoje. Tanto os povos indígenas como as populações ribeirinhas, beiradeiras, quilombolas, elas reconhecem o pão e algumas pessoas, inclusive, desenterram esses pães quando os encontram e consomem eles, é,
dizendo então que isso é um alimento consumível, né? Então essa é uma história que ela não se encerra no momento de enterramento do pão, mas é uma história viva que pode ser desenterrada e é uma história que é continuada pelas populações da Amazônia. Tá. Então vamos falar um pouco sobre como a gente chega nesses dados, né? Com que tipo de métodos eu uso para identificar esses pães, essas receitas, essas cronologias, né? Esses períodos de produção de um pão. Eu vou falar então principalmente da metodologia de datação e da metodologia de análise de grãos de amido. Para fazer a datação, ou seja, para saber de quando esses pães são. É, a gente usa principalmente o método de datação por radiocarbono, que é o método de datação mais comum da arqueologia e que consiste basicamente em medir a quantidade de moléculas, né, o peso das moléculas de um carbono específico, que é o carbono 14, né? A gente tem o carbono 12, o carbono 13, o carbono 14, vários tipos de carbono, né? O carbono é o principal elemento químico, né, da tabela periódica, que compõe todos os corpos vivos, né? Então, nós temos carbonos, as plantas têm carbono, os pães têm carbono. E para saber a datação, então a gente usa esse método de datação por radiocarbono, porque o carbono 14 ele é um carbono radioativo, ou seja, a partir do momento em que um ser vivo falece, né, vem a morrer, ele vai perdendo átomos de carbono 14. De carbono 12 e 13 não, mas o de carbono 14 ele perde, porque ele é radioativo. Então, quando a gente vai datar um elemento, a gente mede o peso e a quantidade de átomos de carbono 14 presente nesse elemento. Para isso, a gente usa uma máquina que chama uma máquina de razão isotópica por espectrografia de massa, que é um nome muito difícil de falar, e que é uma tecnologia que vem da física, da área da física. É, Bom, para analisar então as plantas em si, né? Todas as plantas têm vestígios microscópicos. E esses vestígios microscópicos, eles às vezes resistem à passagem do tempo. Então eu analiso um tipo específico, que são os grãos de amido, que são moléculas de açúcar. Tudo que tem reserva de açúcar tem grãos de amido. Então, por exemplo, quando a gente está comendo alguma coisa que nos falam, essa comida tem muito carboidrato, esses são os amidos. Ou quando a gente compra um pacote de maisena ou um amido de milho, essas são farinhas que são formadas principalmente por amido, né? O polvilho que a gente usa, a goma de tapioca é puro amido também. E aí é importante dizer que os grãos de amido, eles têm um ciclo de vida que acompanha o ciclo de vida da planta. Então, por exemplo, na tapioca, né? Quando a mandioca nasce, ou quando as plantas, no geral, nascem, elas têm todo o mesmo formato, elas são redondinhas e pequenininhas, os grãos de amido. Quando a planta chega num estágio adulto para ser colhida, elas têm formatos diferentes. Então, cada espécie vegetal vai ter um formato e um tamanho de grão de amido diferente. E é assim que a gente identifica qual é a planta que está presente ali. Né? Alguns são redondos, alguns são ovais, alguns são achatados, alguns são duplos. E para extrair isso, então, eu faço de novo, né? Para evitar a contaminação, eu tiro só amostras do interior da massa do pão, transformo em pó, né? Eu pilo ele num pilão. Eu estou pegando esse pão porque a gente já analisou, então eu não preciso tomar cuidado com contaminação. Mas, enquanto eu estou no laboratório, eu uso todo um equipamento de proteção de contaminação, de higienização. Só usamos equipamentos esterilizados e, inclusive, o pilão que a gente usa para macerar o pão tem que ser um pilão esterilizado, limpo de todos os outros contaminantes. E depois eu vou separar, através do uso de uma centrífuga, os grãos de amido desse pó de pão que eu fiz no pilão. Então, eu uso depois, né, que eu separei os grãos de amido, eu monto pequenas lâminas de microscopia para ser analisadas em microscópios de luz polarizada, que é para eu conseguir ver um dos aspectos dos grãos de amido, que são as chamadas cruzes de Malta. E para eu também conseguir entender
por exemplo, os grãos de amido, eles sofrem efeito da interação com as pessoas. Então, se eu estou macerando uma planta ou se eu estou aquecendo uma planta, o grão de amido dessa planta vai ter sinais de que ele foi macerado, de que ele foi aquecido ou de que ele foi fermentado, por exemplo. Então, é através disso que a gente consegue ver o processamento dos pães. É, O que que esses pães me diz sobre a importância dos conhecimentos tradicionais? Bom, muitas coisas. Eu vou ressaltar duas principalmente. Apesar de os pães serem de conhecimento tradicional, né, as pessoas que moram na Amazônia, basicamente todo mundo já ouviu falar do pão de índio, as pessoas sabem do que se trata, as pessoas reconhecem como um pão, as pessoas às vezes lembram de quando as suas avós faziam, pães parecidos com esses. Então, apesar disso ser de conhecimento das populações, a comunidade científica não tradicional, né, não indígena, não ribeirinha, não quilombola, ela vinha tratando esse material como um fungo. Os micólogos, que é um grupo de pessoas que estuda os fungos, eles têm inclusive um nome científico para esse pão, que é Polyporus indígenas. Então ele vinha sendo tratado como uma espécie fúngica e não como um pão. Isso é resultado de diversos processos, inclusive de um processo de preconceito mesmo, de falta de conhecimento, de racismo ambiental, de racismo cultural, que as pessoas não acreditavam que esses pães, né, por serem matérias orgânicas, poderiam se preservar em ambientes tropicais e úmidos, como é o caso da Amazônia, e que populações indígenas não poderiam fazer pães, porque os pães, por algum motivo, eles foram classificados pelos historiadores e pelos arqueólogos como uma alimentação típica das grandes civilizações, como é o caso do Egito ou da Mesopotâmia. Então, sempre ligado à formação de estados, à formação de império. E como eles não reconhecem, não reconheciam as populações pré-coloniais da Amazônia como grandes civilizações, eles entendiam que essas pessoas não podiam ter tecnologia de fazer pão. Então, um duplo preconceito, né? Um duplo desconhecimento. E eu acho que essa pesquisa, ela de uma certa forma cumpre um papel de provar para a comunidade científica, muito mais do que provar para as pessoas que moram nesses lugares, que acham os pães, que consomem os pães, mas provar para a comunidade científica o valor e o poder dos conhecimentos tradicionais, né? Como que as pessoas que moram num território conhecem a história do território e são as grandes cientistas e sábias desse território. Eu acho também importante ressaltar que, assim como quando a gente encontra um pedaço de pote, um pedaço de panela, enterrado no quintal, enterrado na roça, a gente vê, a gente aprende sobre os povos que estiveram ali antes da gente, ou sobre os nossos ancestrais em específico. E então os potes, as panelas, de uma certa forma, são os nossos professores, né? Eu entendo que os pães, eles também estão ensinando algo sobre o passado, né? Pensando que durante muitos séculos, né, desde o início da colonização, uma série de plantas e uma série de receitas, elas foram consideradas como receita dos povos selvagens, como receita dos povos sem civilização, como plantas consumidas pelos bárbaros, né? A própria batata mairá ela é considerada, no período colonial, como uma comida de bárbaros, enquanto a mandioca, sim, é a comida típica da civilização. É, Então, essas comidas, né, o processo de colonização, ele envolve também uma colonização alimentar. E essas comidas, elas passam a ser escondidas, elas passam a ser, às vezes, esquecidas pelas populações que a fabricam. Então, é bastante importante pensar no pão como um professor, né? Pensar no pão como um objeto que também traz a sua história e pensar nele como um processo de retomada, né? Pensar nessa reemergência do pão, seja dentro do conhecimento tradicional, seja a partir do conhecimento científico, mas como algo que vem, que foi escondido, que foi esquecido ao longo do tempo, mas que guarda em si, né, na sua matéria, na sua massa, a possibilidade de reemergir como um alimento tradicional. E aí isso me leva à última questão, que é um pouco porque eu escolhi ser cientista, né? Eu acho que todos os cientistas e as cientistas
são, de uma certa forma, pessoas muito curiosas e comprometidas com alguma questão em específico. Né? Eu acho que a ciência, para mim, ela é uma profissão, ela não é só uma paixão, mas é algo que eu lido de uma forma bastante profissional e, portanto, comprometida com a história das populações tradicionais da Amazônia. A arqueologia, como uma ciência social e histórica, ela vai ter várias potencialidades, em relação ao conhecimento, de narrativas que, de alguma forma, podem ter sido perdidas ou não. É importante dizer que a arqueologia, ela não é a única forma de conhecer o passado, né? Existem várias outras narrativas sobre o passado e a arqueologia ela entra como uma das narrativas sobre, períodos antigos, sobre, grupos humanos que ocuparam um lugar, num passado remoto ou num passado recente, mas ela não é a única, né? Existem as narrativas que são feitas pelas populações que habitam esse lugar, né? Então, eu acho que a arqueologia, nesse sentido, ela tem um papel de valorização cultural, né? De reconhecimento e valorização da história de um lugar e e de valorização também da diferença, né? Também da diferença cultural, da diferença de povos, da diferença de culturas, para que a gente possa de fato construir e imaginar um presente e um futuro que seja mais inclusivo, que seja mais democrático, que seja mais respeitoso com a diversidade e que seja mais respeitoso principalmente com a história dos povos indígenas da Amazônia. Então é isso, espero que vocês tenham gostado das histórias que eu contei sobre os pães de índio e boa semana de ciência e tecnologia para todos.